Encontramos-nos num dos lugares mais conhecidos e centrais da cidade do Porto, a Praça da Batalha, dominada neste seu extremo pela igreja de Santo Ildefonso. Aliás, durante muito tempo, este era o coração da freguesia de Santo Ildefonso e é hoje a freguesia do centro histórico, que nos diz bem da centralidade deste espaço. E, no entanto, durante séculos, nós encontrávamos aqui, do lado de fora da cidade, do lado de fora da muralha que contornava o Porto. Aliás, daqui saía uma importante estrada que se dirigia para o interior, passava junto à igreja de Santo Ildefonso e avançava para um espaço que, por estar afastado da cidade, era onde eram enviados os leprosos, que se apegavam a São Lázaro. Ali irá nascer uma instituição para recolher os leprosos. É um espaço que nós hoje conhecemos exatamente como de São Lázaro. E também lá existe o Beco do Arrabalde. Sim, o Arrabalde. Lembrando-nos que houve uma época em que nós aqui estávamos na periferia da cidade. A muralha fernandina, construída no século XIV, que cercava a cidade, passava aqui, neste local, sensivelmente nesta área. Aliás, a rua Cimo de Vila, que hoje desemboca aqui, em frente à igreja de Santo Ildefonso, era o espaço onde se abria uma das portas da muralha, a porta de Cimo de Vila. E era junto dela que se localizou durante muitos séculos uma capela, a Capela de Nossa Senhora da Batalha. Aliás, esta área ficou popularmente conhecida como o Campo, o Lugar da Batalha, hoje a Praça da Batalha. E na origem deste topónimo está uma curiosa lenda que se refere a uma batalha que aqui foi travada entre cristãos e mouros. Há duas versões da lenda, são sempre lendas. Uma delas diz que foi uma batalha que aqui teve lugar quando a famosa invasão desse grande líder mouro Almansor, que a partir do Porto iria atacar e destruir Santiago de Compostela por volta do ano 1000 e que atacou e conquistou a cidade do Porto. Há, no entanto, uma outra versão da lenda que diz que a batalha aqui se saldou não por uma vitória dos mouros, mas sim por um triunfo dos cristãos, num outro momento dessa história conturbada de combate entre mouros e cristãos pela posse da cidade. E esta versão é aquela que se encontra mais arraigada, porque se diz que foi na sequência dessa batalha em que os cristãos eram muito menos numerosos que os mouros, mas que, pedindo a proteção de Nossa Senhora, acabaram por triunfar. E por isso resolveram erguer depois aqui uma capela de agradecimento a Nossa Senhora da Batalha. Estendendo-se do lado de fora da muralha que cercava o Porto, esta área da batalha será, no entanto, desde muito cedo ocupada com a expansão da cidade, e particularmente no século XVIII, XIX e XX, com edifícios e monumentos emblemáticos. Quem não conhece o Cinema Batalha? Ou então
bem emblemático também aqui da praça, este monumento erguido em 1866 à memória do rei Dom Pedro V. É uma obra do mestre Teixeira Lopes pai. Mesmo em frente fica outro edifício icónico da cidade, o Teatro Nacional de São João. Um teatro que foi erguido no lugar onde já existia um outro, construído nos finais do século XVIII, a mando de Francisco de Almada, mas que em 1908 desaparece na sequência de um grande incêndio. 3 anos depois, no entanto, em 1911, e numa obra que se prolongará até cerca de 1920, vai ser erguido o imponente teatro que todos hoje conhecemos, da autoria do arquiteto Marques da Silva. Mas, aqui, nas minhas costas, temos um outro imóvel bem conhecido, o Palácio da Batalha. Foi construído também nos finais do século XVIII, a mando de um fidalgo da Casa Real, José Anastácio da Silva Fonseca. Mas o palácio brazonado ficará também conhecido como o Palacete dos Guedes. E é uma casa com uma história muito interessante. Os tempos áureos do Palácio da Batalha vão-se viver nos inícios do século XIX. Eram famosos, por exemplo, nessa época, os bailes que aqui eram organizados pela família Guedes da Silva. Nessa altura, os maiores bailes da cidade eram aqueles que tinham lugar na feitoria inglesa, mas logo a seguir eram estes aqui, os do Palácio da Batalha. Mas em 1832, a história deste palácio ia mudar radicalmente. Com efeito, a 9 de julho desse ano, entra na cidade do Porto o rei Dom Pedro IV com o seu exército libertador, o exército liberal. Tinha assim início uma guerra civil que iria durar pouco mais de um ano e queria ter por epicentro a cidade do Porto. É o famoso Cerco do Porto, que opõe Dom Pedro IV e os liberais a Dom Miguel, seu irmão, e aos absolutistas. Ora, a entrada do exército liberal na cidade faz com que os partidários de Dom Miguel fujam do Porto. Foi o que aconteceu com os Guedes da Silva, que abandonam este seu palácio da Batalha, que será aproveitado pelos liberais, que o vão transformar num hospital de sangue, capaz de ir recebendo e tratando de imediato os feridos desse conflito. Um dos mais famosos que por aqui passou, logo no início do cerco, foi Bernardo de Sá Nogueira, um jovem oficial liberal que vai ficar gravemente ferido no Alto da Bandeira, em Vila Nova de Gaia. Aliás, isso fará com que mais tarde ele seja agraciado pelo próprio rei Dom Pedro IV com o título de Visconde, mais tarde Marquês da Bandeira. Estamos afinal a falar de Sá da Bandeira. Ora, depois de gravemente ferido, ele é transportado aqui para este Hospital da Batalha e aqui foi-lhe amputado um braço que virá a ser enterrado debaixo de um cedro nos jardins do Palácio da Batalha. Dez anos depois do Cerco do Porto, em 1842, o Palácio da Batalha é devolvido aos Guedes da Silva da Fonseca, que terão que fazer um grande investimento para reabilitar este seu imóvel que havia sido profundamente danificado pelo conflito militar e por uma década de abandono. Pouco mais tarde, em 1861, é a Praça da Batalha que é objeto de uma profunda intervenção urbanística, é rebaixada, e que irá surgir o monumento a Dom Pedro V. E os Guedes da Silva são indemnizados, até porque eles também terão que fazer obras no seu palácio para adaptar à nova cota da praça. Essa adaptação que ainda hoje é bem visível na fachada do palácio, uma vez que ele foi rebaixado. Mas o palácio até ganhou alguma elegância com isto, porque até aí o piso térreo das lojas, das pendências ao nível do solo, eram muito baixas e por isso ganharam uma outra monumentalidade. Os Guedes da Silva não irão, contudo, usufruir durante muito tempo deste investimento. Com efeito, em 1863, pouco mais de 2 anos depois, eles estão a leiloar o recheio do palácio e, no ano seguinte, a alugar
o imóvel ao Estado que aqui vai instalar os Correios. Mais tarde, em 1881, o Estado acabará mesmo por adquirir o Palácio, que começa então a ganhar a designação de Palácio dos Correios, um serviço público que durante décadas, metade do século XIX e todo o século XX, vai marcar este edifício e vai sendo ampliado. Desaparecem, por exemplo, os jardins do Palácio. Nos nossos dias, e desde 2015, o Palácio foi regenerado. É hoje um hotel, pertence a uma grande cadeia internacional que utilizou exatamente todo este passado, esta memória do Palácio dos Correios como motivo decorativo. São muitas as marcas, as memórias que nos evocam esse passado. Mesmo no interior dos mais de 100 quartos, essa memória histórica do Palácio dos Correios é bem evidente. Convertido nos finais do século XIX e ao longo de todo o século XX, no serviço central dos Correios, telégrafo e depois dos telefones, o Palácio da Batalha acabará por ter um papel decisivo nos acontecimentos que tiveram lugar a 31 de janeiro de 1891. Com efeito, nessa manhã de 31 de janeiro de 1891, após proclamarem a República a partir das varandas do edifício dos Passos do Conselho da Câmara Municipal do Porto, o conjunto de revoltosos militares, mas também civis, decidem anunciar ao resto do país que a República estava instaurada no nosso país. E para isso têm que utilizar o telégrafo. O telégrafo que estava exatamente na Praça da Batalha. E sobem por esta rua, então designada como Rua de Santo António. Lá no alto está a Guarda Municipal, que não tinha aderido à revolta, mas tinha anunciado que seria manter neutral. Só que, a meio da subida, as tropas da Guarda Municipal, afinal, acabam por carregar sobre a multidão, provocam vários mortos e o fim dessa primeira grande tentativa de implantar o regime republicano no nosso país. Este é outro dos imponentes e mais emblemáticos edifícios que se ergue na área da Praça da Batalha. Foi edificado nos finais do século XVIII, no lugar onde até aí passava a Muralha Fernandina e que nesse século está a ser derrubada. Aliás, é muito provável que, tal como acontece no Teatro Nacional de São João, uma boa parte da pedra da muralha tenha sido reutilizada na edificação deste imóvel, que fica também associado, na sua construção, a dois nomes incontornáveis. O autor do projeto, o engenheiro Odinou, e depois na direção da obra o arquiteto Teodoro de Sousa Maldonado, que é um dos principais nomes envolvidos na concretização do plano de melhoramentos da cidade que havia sido gizado em meados do século XVIII pelo todo-poderoso absolutista governador da cidade, João de Almada. Mas é o seu filho, o corregedor Francisco de Almada, que então nos finais desse século XVIII vai ser o principal impulsionador da ideia da construção aqui de um imponente edifício que será marcante durante as décadas, os séculos seguintes na história da cidade.
Mas o que pretendia o todo-poderoso Francisco de Almada e Mendonça nesse ano de 1792, quando aqui coloca a primeira pedra deste enorme edifício? Ele pretende responder àquilo que era um dos grandes desafios que então se colocava à cidade: apetrechar o Porto com um equipamento que fosse capaz de recolher e de educar o grande número de jovens desvalidos, meninos e rapazes órfãos, que então pululavam pela cidade. No fundo, o que Francisco de Almada pretendia era, à semelhança do que Pinamanique havia criado em Lisboa, estabelecer aqui no Porto uma casa-pia. Aliás, o edifício, que será construído muito rapidamente, será batizado como Real Casa Pia de Correção e Educação do Porto. É esta a designação inicial deste imóvel, mas é uma designação que nunca acabará por ter grande sucesso, porque, em boa verdade, este edifício nunca acolheu a Casa Pia. Com efeito, aqui nunca funcionou a Casa Pia, esse projeto idealizado por Francisco de Almada. Ainda as obras mal tinham terminado e no piso terra já se tinha instalado uma cadeia e nos pisos superiores serviços administrativos do Exército. Mas estes eram apenas os primeiros de uma longa lista de instituições que passaram por este imóvel. Por exemplo, logo no início do século XIX, é a Câmara Municipal do Porto que muda para as suas instalações para este edifício. E também, pouco tempo depois, o Quartel-General da Região Militar do Norte. Mas seguir-se-iam outras instituições, como é o caso da Tesouraria, a Casa do Depósito dos Contrabandos, o Depósito Público, o Comando Distrital da Polícia. Em 1846, aqui vai-se sediar a Junta Revolucionária do Porto, o Governo Alternativo a Lisboa, que então é aqui criado. Mais tarde, a Direção das Obras Públicas do Norte, a Estação de Telegrafia Elétrica, a Junta de Saúde Pública do Porto e muitas outras instituições públicas que não raras vezes utilizaram este magnífico salão nobre. Mas, porque a partir de determinada altura era impossível abrigar num imóvel tantos serviços, em 1875 este foi ampliado, sacrificando-se para isso mais uma porção da Muralha Fernandina. Mas entre as muitas instituições públicas e serviços que ao longo dos tempos ocuparam este imóvel, há um que se destaca e que aqui se instala desde a sua criação em 1835 e até há muito poucos anos atrás. O Governo Civil do Porto. Aliás, para muitos portuenses, este edifício continua a ser conhecido como o do Governo Civil. Num outro serviço que aqui irá permanecer uma boa parte do século XX e que também faz parte da memória da cidade, foi a PSP, nomeadamente o Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública. Este velho vitral é um marco, uma memória dessa funcionalidade e dessa época. Mas e hoje? Qual a funcionalidade deste icónico edifício? Depois de alguns anos de abandono e mesmo de ruína, ele foi objeto de uma interessantíssima intervenção de regeneração. Mas, ao contrário do que vem acontecendo no centro da cidade, ele não foi adaptado a mais um espaço de hotelaria, mas sim a um centro empresarial. Aqui distribuem-se mais de 50 empresas
nos diferentes gabinetes, mas também com espaços comuns. Empresas de vários ramos, mas com uma grande apetência por arquitetura, a engenharia, o design, a moda. E o que é interessante é que, através deste Porto District, nós voltamos a ter este edifício com aquela que sempre foi a sua vocação ao longo da história. Um edifício de serviços, um edifício concorrido por muita gente no coração do Porto. Nos finais do século XVII, não muito longe da Batalha, naquela que era então designada como a Rua de Santo António do Penedo, conhecida em parte hoje com a Rua Saraiva de Carvalho, junto ao antigo Postigo do Sol, uma das pequenas portas que se abriam na muralha fernandina, vai ser construído aquele que é considerado um dos mais belos edifícios residenciais da cidade do Porto, da transição do século XVII para o século XVIII. Um palacete que ficará conhecido como o Palacete dos Condes de Azevedo, que aqui vão residir. É de facto um belíssimo edifício, que muitos já consideraram como um edifício muito airoso, alegre, tal a abundância de janelas que lhe conferem de facto um ritmo muito interessante. Em 1876 morria o último dos Azevedo que habitou neste palacete, Francisco Lopes de Azevedo. Isto marca o início de um período de alguns anos durante o qual o imóvel esteve desabitado e encerrado. Mas 11 anos depois, em 1887, o Estado, reconhecendo a imponência e beleza do imóvel e tendo também em conta a sua grande proximidade ao edifício da Real Casa Pia, que, como vimos, vinha acumulando funções administrativas, o Estado acabou por adquirir aqui o Palacete dos Condes. E durante as décadas seguintes, por aqui irão passar diversos serviços públicos, o mais importante dos quais, que aqui ficou até o final do século XX, foi a direção das finanças do Distrito do Porto. Após essa sua última longa utilização como um espaço de um serviço público e administrativo, o palacete permaneceu durante longos anos fechado, esquecido e até a ameaçar ruína. Entretanto, já neste nosso século XXI, o Estado acabou por o alienar e, na sequência de um concurso público, foi adquirido por privados que desenvolveram aqui um programa de reabilitação e de regeneração, adaptando a um espaço hoteleiro. O palacete abriga hoje quase 2 dezenas de apartamentos e, por isso, quase 150 anos depois, o palacete converteu-se de novo num espaço privilegiado de residências que respondem àquela que é hoje um dos desafios da cidade, uma cidade que vem crescendo de um modo exponencial como destino turístico, o que de resto tem sido uma oportunidade para reabilitar imóveis históricos que se encontravam algo esquecidos ou mesmo em ruínas. Vimos, nos últimos minutos, 3 exemplos aqui na área da Praça da Batalha. Mas há outros. Mas isso são já outros factos. Também algumas lendas. Futuros caminhos da história.